Um dos maiores erros das pessoas que eu vejo atuando aqui no mercado cripto, talvez até pela forma que o mercado é vendido aí fora, é usar indicadores ou ferramentas e tentar adivinhar o que vai acontecer com o preço. Na Encrypts, a gente tem um posicionamento diferente sobre isso no mercado. A nossa forma de atuar é reagir conforme o que acontece, conforme quem realmente move o preço está fazendo. Mas é claro que é necessário entender como esse player que manipula, move o preço, ele faz. E óbvio, ter ferramentas e indicadores adequados para atuar nesse contexto. Então, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês 3 indicadores que foram desenvolvidos pela Encryptos, totalmente gratuitos, que com eles vocês vão conseguir refinar as suas entradas nos trades. Fala galera, Fênix na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de a gente começar esse videozão aqui que eu vou mostrar para vocês 3 indicadores desenvolvidos pela Encryptos, totalmente gratuitos para vocês refinarem as suas entradas aí nos seus trades. Eu já peço que vocês deixem aquele likezão para fortalecer. Se não for inscrito também, já se inscreve para sempre receber as novidades que eu trago aqui no YouTube para vocês. Então bora lá para minha tela. Então, tô aqui no TradeView, esses indicadores, eles são no TradingView, né, galera, que é a principal plataforma aí de trade que a gente usa no mercado financeiro. Então, aqui no TradingView, eu tô com a moeda ARC aqui até para usar de exemplo com vocês, né? É uma moeda que faz bons movimentos aí, ela volta, bons movimentos de queda, né? Para quem curte short, bons movimentos de alta para a galera do long, né? E aí, esses tem um detalhe, né, galera? Esses indicadores da Encryptos, se vocês vierem aqui em indicadores e digitarem Encryptos, eles não vão aparecer. Para vocês conseguirem ter acesso a esses indicadores, eu vou deixar o link deles aqui abaixo do vídeo, mas também nos grupos oficiais do Telegram da Encryptos, vocês vão conseguir, na parte dos fixados, encontrar esses indicadores, ou entra lá no grupo e pergunta lá, ou me marca, e a gente envia lá para vocês. E aí tem que clicar ou no link que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, ou lá no grupo, né, o link atualizado, e aí vocês adicionar aqui, né? Não adianta pesquisar. Então, o primeiro adicionar no usuário de vocês, né? O indicador ele vai ficar no usuário do TradingView de cada pessoa, né, de vocês. Então, o primeiro indicador desses 3 que a gente vai adicionar aqui, que é o nosso principal, é o nosso indicador Encrypt Smart Money Hunter. Como eu já tenho aquele aqui, né? Eu já tenho adicionado nos meus favoritos. Eu só vou clicar aqui e ele vai deixar os meus candles coloridos, né? Ele vai deixar os meus candles coloridos. E ele tem mais um bônus ainda, esse indicador. Mas não é somente deixar os candles coloridos, né? Vamos lá, vamos tentar entender aqui, né? O que acontece. Quando a gente tem algumas situações aqui, né? A gente tem a borda verde e a borda vermelha, né? Nos candles, né? Dentro da configuração do Smart Money, a cor que ele deixa. E aí, quando o ativo começa a pegar um pouco mais de força, tá? Ele vai deixar o corpo, né? Esse azul forte aqui. E mais força ainda, ele vai ficar nesse verdezão aqui, galera, dentro do candle. E para queda, quando ele começar a pegar força para queda, ele fica laranja, esse candle. E quando for uma queda mais forte, ele fica vermelho o corpo do candle. Então são essas situações, né? Para alta e para baixa. E o que significa isso, né, Fênix? Essas cores. Essas cores, como já diz o indicador, é o smart money, né? Quem está manipulando o preço, atuando ali, iniciando aquela força ali. Até dentro do nosso conceito, podemos dizer que são ligando os robôs, aumentando a quantidade de trades ali. Então, é isso que significa. Claro que dentro do conceito, né, que a gente tem na Encrypts, onde a gente identifica regiões de acumulação, onde o preço acumulou, né, diagonais.
Esses são os momentos que a gente quer ver essa confluência aí. Óbvio, esse indicador nos falando, e outros também, que a gente vai ver aqui, mais dois, também dando ok nessa confluência, né? Então, na saída de alguma diagonal, em algum momento aqui, a gente quer ver o que? Essa atuação mais forte. Óbvio, dependendo, eu estou aqui numa hora, dependendo do tempo gráfico que a gente está, mas essa atuação mais forte aqui do Smart Money, que aqui ficou claro, né? Ele ligou os robôs com mais força aqui e ficou muito forte, né? Saindo dessa região. Deixa eu tirar aqui. Beleza, Fênix, entendi. Então, ele deixa os candles nessas cores. E o que tem por trás, a lógica, né? A questão da programação por trás do indicador é que tem um Smart Money atuando nesses momentos, né? E aí vem ainda, se vocês vierem aqui no indicador, nessa engrenagemzinha de configurações e adicionar aqui Show Panel, vou dar um OK. Aqui vem uma tabelinha de brinde, né? Vem junto com esse indicador. Que essa tabelinha aqui, ela me mostra o quê? Ela vai me mostrar exponencial, né? Do minuto ao diário, que são os tempos gráficos que a gente usa dentro da Encrypts, né? Dentro do nosso conceito. Então, ela me diz o quanto o ativo está exponencial nesses tempos gráficos aqui. Essa, no caso, já está desde o minuto ao diário, né? A ARC. E o RSI aqui, que é o RSI padrão do mercado, ele vai me dizer aqui o quanto está o número ali em cada tempo gráfico, vai me dar uma corzinha ali também. Se está neutro, se está pegando força, se está perdendo força. E o exponencial level, né? E aí, esse exponencial aqui, o número ele não tem, né? Ele vai de 1 até infinito. É número de força, né? E o exponencial level também, né? Ele está dizendo a força ali dos candles anteriores, né? Dentro desses tempos gráficos aqui. Beleza, entendido o Smart Money Hunter, a gente vai adicionar o nosso segundo indicador, que esse indicador aqui, para mim, assim, ó, eu não conseguiria atuar hoje no mercado cripto sem esse indicador. Eu já vou explicar para vocês porque é o nosso RSI da Encrypts. É esse RSI aqui, né? Eu vou só tirar aqui. Não, eu vou deixar, depois eu explico para vocês por quê. Esse RSI aqui, ele tem um diferencial, né? Qual que é o diferencial? Essas três linhas aqui, deixa eu ir na configuração dele aqui e vamos tirar todas as linhas aqui pra gente, deixa eu ver, acho que esse aqui, não, então vamos tirar aqui esse. É esse aqui. Esse aqui, que é SE. Beleza, ficou melhor. Então, é RSI só para fazer uma média ali, vai ficar mais claro para explicar assim para vocês. Ele é totalmente configurável, tá? Vocês podem vir aqui e mexer depois, configurar até trocar cor. Mas basicamente é o seguinte aqui, tá, galera? Ah, deixa eu só botar uma coisa no Smart Money aqui, que vocês têm que vir aqui e ordem visual, deixa eu ver se o meu tá trazer para o topo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Tá trazer para o topo, daí ele fica naquela cor lá. Você então vem aqui e coloca ordem visual, trazer para o topo, para ele ficar nessa cor aqui. Beleza. Esse RSI aqui, essa linha aqui, ó, é o RSI da moeda, tá? Essa linha que ficou verde, azul, cinza, é o RSI da moeda. Aqui ficou cinza aqui ficou azul de novo. Então vocês sabem que é esse padrão do mercado, né? O nosso cinza aqui é numa região neutra, abaixo de 60, azul é quando fica 60 e verde é de 70 para cima, sobrecomprado. Beleza, Fênix. Até então é esse normal do mercado e botou umas cores ali, né? Tranquilo. Aí a gente tem junto aqui, a gente sabe que é o seguinte, é assim, galera. No mercado cripto, o que vale é o BTC é ele que dá a direção para o mercado, e a gente entendendo um conceito que é o seguinte: se eu tenho uma moeda que está mais forte que o BTC em determinado momento, então
pode ser que provavelmente ali eu tenha uma boa oportunidade, aquela moeda está muito forte, óbvio que eu vou agregar outras coisas juntos, né? Vou olhar aí a questão de indicadores futuros, vou olhar a liquidez, enfim. Mas uma moeda que está mais forte que o BTC, eu tenho que ficar de olho que ali pode ter uma boa oportunidade. Então a grande sacada quando o nosso querido Everton Mello desenvolveu esse indicador aqui foi que ele queria estar olhando o ativo e ele queria também ver como que está o BTC se comportando nesse momento. E aí que veio a grande sacada. Ele adicionou aqui, que é essa linha amarela, o RSI do BTC. Então, na hora de refinar a entrada, eu consigo ver o momento que o BTC ficou mais forte ou a moeda ficou mais forte que o BTC. E ainda, ó, por exemplo, nesse aqui, ó, vamos botar até uma linha vertical. Ó, notem que tem um maisinho aqui, tá? Tem um maisinho aqui, ó. Então ele até botou dentro do indicador. O maisinho é quando o RSI da moeda cruza para cima. Esse menusinho é quando o RSI da moeda cruza para baixo. O RSI do BTC cruza para cima. Então eu consigo ali com o maisinho e menusinho refinar também a minha entrada. Então, se a gente olhar aqui a ARC no 1 hora, eu consigo ver que nessa região aqui, ó, no 1 hora, foi onde o RSI dela cruzou com o RSI do BTC. Ali foi o início da arrancada dela, o início da retomada, né? Teve outros aqui no 1 hora. A gente pode também, olha só a diferença, né? Por isso que vocês têm que saber diferenciar e monitorar, analisar em outros tempos gráficos também, né? Porque se a gente está olhando aqui numa hora, quando eu estou analisando um ativo, eu baixo o tempo gráfico para refinar a minha entrada usando esses indicadores, mas eu tenho que entender o que está acontecendo num macro, no tempo gráfico maior. Notem que aqui foi onde ela virou, né, o RSI e pegou muita força. Foi dia 12 às 9 horas da manhã. Se eu colocar num 4 horas, foi aqui atrás, ó. A arrancada foi lá embaixo. Ó. O 4 horas foi dia 10. Foi onde ela virou aqui, ó. Então, por que que a maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado? Porque elas enxergam o ativo aqui já. Elas não têm esse conhecimento de pegar a volta de um ativo que caiu e não tem indicador adequado, né? Como esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, no 4 horas já estava claro aqui, né? E a gente vai diminuindo para refinar a entrada. Óbvio que quanto mais eu diminuir o tempo gráfico, eu vou ter mais ruído aqui. Os gráficos maiores, eu não tenho tanto ruído na análise, né, desse indicador aqui também. E aí tem mais um porém, né, que esse indicador nos traz, né? Ele tem, faz parte desse indicador aqui, ele coloca no gráfico da moeda esse diamantezinho aqui vermelho, acho que aqui não tem, né? Ou aqui, ó, o diamantezinho verde. E o que quer dizer isso? Quando esses diamantezinhos verdes estão aqui, quer dizer que nesse momento, nesse tempo gráfico aqui que eu estou, por exemplo, de 30 minutos, o BTC estava sobrecomprado. Sobre o BTC essa informação. E nesse momento aqui, no gráfico de 30 minutos que eu estou, no tempo gráfico de 30 minutos, o BTC estava sobrevendido. Então eu tenho mais essa informação. Então, se eu estou em um momento que o BTC está sobrevendido e eu tenho uma moeda com RSI mais forte, ela subindo, pô, cara, pelo amor de Deus, é ali que eu tenho a oportunidade. Fica muito claro nesse momento, né? São os melhores momentos na minha visão. E aí na linha amarela aqui da RSI do BTC, ele mostra também, fica mais grossa a linha quando ele está sobrevendido, né? Mas é bem no dia a dia aí, vocês vão começar a usar, é bem tranquilo, né? Hoje eu não consigo ficar sem esse indicador aqui, ele me mostra bem o momento da transição, né? E é claro que a gente está usando aqui indicadores para refinar a entrada. E vocês podem estar se perguntando, beleza, Fênix, mas como que eu procuro entre diversas moedas quais podem ser as melhores oportunidades? Aí fora, a gente não sabe, né? Mas aqui na Encrypts a gente usa essa ferramenta aqui, galera, que a gente denomina painel Encrypts, que é uma ferramenta que ela roda em tempo real conforme a dinâmica do mercado
E com o nosso conhecimento em cima dos indicadores que a gente usa aqui, conforme algumas configurações especiais que a gente usa aqui nesse painel, a gente consegue sim filtrar as melhores oportunidades e até entender o momento que está o mercado. O mercado está mais em acumulação, algumas estão só repicando. Opa, peraí, eu tenho que ficar de olho no mercado. Tem algumas moedas que estão aparecendo em alguns dias já. Então eu consigo ter uma visão ampla sobre o mercado e assim conseguir pegar melhores oportunidades. Então, óbvio, né, que é necessário conhecimento para usar essa ferramenta, né? E o conhecimento sobre isso, o conhecimento também sobre diversas outras coisas aí dentro do conceito da Encrypt, que são entender sobre a liquidez do mercado, como entender ordens no book, né, de spot futuros, mapa de calor de liquidação, entender de próprio indicadores de futuros, Doppler Índice, Long, né, e diversas outras coisas, entender o conceito do reset, que foi uma criação da Encrypt, entender como usar essa ferramenta aqui também e, é claro, ter acesso 24 horas dessa ferramenta, tanto no seu computador ou no seu celular. Todo esse pacote faz parte do nosso projeto Encrypt dos membros. Eu vou deixar o link de informações para quem tiver interesse aqui acima do vídeo, também na descrição do vídeo. Se ainda ficarem com dúvida, pode me chamar no meu perfil pessoal do Telegram, galera. E a gente está tendo diversas oportunidades aqui, como sempre, né? Então, voltando para o nosso último indicador, e não menos importante, mas muito importante também, é o nosso Encrypts Exponencial Timeline. Encryptos, deixa eu tirar aqui, Exponencial Timeline. E basicamente, o que que eu vejo assim também, né? Que muitas pessoas que estão aí atuando, operando no mercado cripto, tentando fazer trade, elas não entendem o básico, que é o quê? A tendência do mercado, a tendência do próprio ativo que ela está operando. E esse indicador aqui, eu acho que só vai ter dificuldade quem é daltônico, né? Porque não precisa entender muita coisa, só precisa entender de cores. Só precisa ler cores, galera. O Everton Mello desenvolveu isso aqui de forma bem simplificada e intuitiva para os usuários. Então vamos lá, parece um Tetris aqui, um monte de bolinha, mas é bem simples. É o seguinte: lembrem que na tabelinha lá, o nosso padrão que a gente usa, né, de tempos gráficos na Encrypts é 1, 5, 15, 30 minutos, 1 hora, 4 horas e diário. Então, essas linhas horizontais aqui, de cima para baixo, eu tenho do 1 minuto ao diário. Então, essa primeira linha horizontal aqui é 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30, 1 hora, 4 horas e diário. E aí, o que que ele vai me mostrar, né? As cores aqui, elas seguem meio que um padrão da Encrypt no Hunter, no RSI, em todos os nossos indicadores e até no painel lá também. Então as cores funcionam assim. Quando eu tenho um cinza, inicia no cinza bem fraquinho, que é como esse aqui, ó. Depois um cinza um pouquinho mais forte. Depois pegando mais força, um azulzinho. Depois mais forte, o verdão. E para queda do cinza mais forte, vem para o laranja. E depois para o vermelhão. Então, o que que eu tenho aqui de exemplo? Ó, aqui é 1 minuto, óbvio, 1, 5, vai ter mais ruído, né? Mas o que que ele me diz aqui? Que no 1 minuto, nesses três últimos aqui, é tendência de alta, ó. No 1 minuto aqui. Nos 5, a ARC aqui, ó. Nos 5 minutos, a tendência de alta, ela perdeu aqui em um momento, ficou vermelho, mas ela tinha engatado aqui atrás. Já no 15 minutos, ela engatou aqui nessa região forte e não perdeu mais, ó, tudo verde. No 30 minutos também. No 1 hora também, pegou um pouco mais aqui atrás, perdeu em alguns momentos aqui, desde aqui, ó. Mas foi aqui também engatou. Olha a confluência toda aqui nessa região. Olha a confluência toda aqui. E numa hora, Fênix, numa hora engatou aqui atrás e perdeu só em um momento aqui, ó.
nesse momento aqui. E no 4 horas, cara, no 4 horas ela engatou aqui e ainda estava na tendência de alta, apesar dessa correção aqui. Desculpa, no 4 horas no diário, 1, 5, 15, 30, 1 hora, 4 horas diário. Aqui é o 4 horas de diário. No diário, engatou aqui nessa região e não perdeu em nenhum momento. No 4 horas que perdeu aqui, nesse dump, no 1 hora em alguns momentos aqui. E aí vocês podem usar esse indicador tanto para refinar a hora da entrada ou a hora da saída também. Cara, se dentro do teu trade system aí, cara, eu quero... Perdeu aqui a tendência de alta numa hora, eu saio fora. Perdeu aqui no 30, enfim, né? Pode usar de diversas maneiras. E para refinar a entrada, sei lá, de exemplo aqui, né? O cara tava aqui, ó, procurando essa diagonal aqui. Já sabe que o quê? Já sabe que o RSI virou aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tô tentando sair dessa diagonal. Sei o quê? Ó o maisinho ali. E no 4 horas, aqui já tem o maisinho, ó. Pegou força aqui. E na hora dessa saída aqui, o Hunter ali pegando força já, ó. Eu diminuí tempos gráficos e já vejo que com certeza encheu o corpo ali de vermelho. De verde, desculpa. E agora aqui no meu timeline, cara, olha aqui, ó. Essa aqui. Olha aqui na saída, né? Olha na saída aqui, ó. Tudo verde, ó. Tudo verde na saída. É assim que se refina a entrada no trade. Saindo de uma diagonal, depois de uma queda, que são as melhores oportunidades, na minha percepção. E a gente vai usar esses indicadores para refinar a entrada. É como se fosse um indicador dizendo: Hunter, Smart Money entrando, ok. RSI já tinha virado aqui, ok, nesse tempo gráfico maior. E o nosso exponencial timeline, a tendência, como é que tá, Fênix? A tendência é de alta em todos os tempos gráficos aqui. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aquele comentário aqui embaixo. E aproveitem, né? Porque a gente não sabe até quando vamos conseguir trazer esses indicadores aqui de forma gratuita no TradeView, porque a gente paga, né? A Incris paga para ter esses indicadores lá publicados. A gente tem que ter um pacote premium no TradeView para poder publicar para os usuários, né? Não é apenas a pessoa fazer um indicador para ela, a gente publica para outras pessoas usarem e para isso a gente tem que pagar um plano premium lá. Então, a gente paga para vocês usarem. Aproveitem isso, né? E realmente é algo que funciona, né? Então, se esse vídeo agregou também para você de alguma forma, já deixa aquele likezão para fortalecer o canal. Se não for inscrito também, já se inscreve. E comenta aqui embaixo, né? Vocês já usam esses indicadores? Ainda não tinham entendido, né? Repassem também para os seus amigos aí que estão usando aquelas coisas, tentando adivinhar o que vai acontecer. E se alguém quiser fazer parte do projeto Encriptos Membros, será muito bem-vindo à comunidade. Espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.